Oi, meus amores! Hoje eu postei 2 atendimentos que tivemos de queloide e tivemos uma procura. Cada vez que a gente posta sobre queloide, existe uma procura maior ainda de pessoas querendo retirar o queloide. E isso virou um dos nossos maiores atendimentos aqui da clínica. Diante disso, eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvidas, principalmente porque acham que queloide não tem tratamento. Eu sei, por muito tempo falaram sobre isso. Mas hoje, com a tecnologia, a gente consegue sim tratar o queloide. Isso vai depender de cada caso, tá? Então, a gente tem 3 possibilidades. A gente tem a retirada do queloide, a gente tem a redução do queloide e a gente tem a retirada cirurgicamente. Então, quando a gente fala que o paciente ele precisa agendar uma avaliação com a gente, é para a gente conseguir fazer a avaliação e escolher um desses 3 pontos. Ou o paciente ele vai retirar, ou ele vai reduzir, ou a gente vai encaminhar para um profissional, um médico, que faça a retirada desse queloide cirurgicamente e esse paciente retorna para a gente fazer os cuidados pós-cirúrgicos. Depois, para que a gente possa explicar para esse cliente sobre o queloide. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o queloide ele é um tecido cicatricial. Então, ao contrário da cicatriz hipertrófica, onde o corpo entende que aquela cicatriz ela precisa desinflamar e cicatrizar e ele para ali, o queloide não. Ele continua cicatrizando e cicatrizando sem parar. Ele não entende o momento que ele precisa parar de produzir colágeno, elastina e fibroblastos, e por isso que a gente vê aquele tecido hipertrófico, né? Simplesmente um tecido cicatricial. Então, a partir daí, a gente precisa explicar para esse paciente que esse tecido cicatricial ele vai continuar crescendo. Então, existem pacientes que a gente vai retirar esse queloide e nunca mais vai voltar. Existem pacientes que a gente vai tirar o queloide e vai voltar com, sei lá, 6 meses, com 1 ano, com 2. Existe paciente que vai voltar daqui a 10 anos, porque é um tecido de queloide. Tudo pode acontecer com o tecido de queloide. Então, o que eu falo para meus clientes inicialmente é que agora você vai ter que cuidar desse local para o resto de sua vida. A partir do momento que a gente retira esse queloide, ou que a gente faz a redução, ou que a gente retira cirurgicamente, a gente passa alguns cuidados para esse paciente. Cuidados que ele vai fazer no local, cuidados medicamentosos, produtos que a gente vai pedir para esse cliente utilizar inicialmente para a cicatrização, posteriormente para o resto da vida. Por que, Tuane, posteriormente para o resto da vida? Porque é um tecido de queloide. Então, um belo dia, ele vai estar super estável essa semana, super estável semana que vem. Um belo dia você vai acordar e esse queloide vai estar coçando. O que significa estar coçando? O que significa o incômodo do queloide? Significa que esse queloide está inflamado e vai ficar em desenvolvimento. Então, ele pode voltar sim. E aí, a depender das orientações que você vai seguir, que a gente vai te passar, a gente vai conseguir estabilizar esse queloide para que ele não cresça, tá? Então, nem tudo depende só da retirada do profissional, depende também dos cuidados que esse cliente vai ter em casa. E é o que a gente sempre fala, retirar queloide hoje, todo mundo retira. O grande resultado é o pós. Então, tanto o paciente, a gente pode fazer só aplicação para a redução do queloide, quanto esse paciente ele vai fazer o jato, e quando ele retornar com 30 dias, para a gente ver como é que ficou a cicatriz, eu posso recomendar também a aplicação para que a gente consiga desinflamar aquela área e esse queloide também não volte mais. Uma das grandes coisas que a gente fala quando a gente fala de inflamar o tecido é a alimentação. Então, para esses pacientes, a gente entrega uma fichinha de alimentos que a gente chama de alimentos remosos, que são alimentos inflamatórios, que vão inflamar o tecido. Ai, Tuane, mas vai inflamar o meu estômago. Ai, Tuane, mas vai inflamar o queloide também. Você inflama o corpo inteiro. A partir daquele momento também vai estar inflamando o queloide, que vai, a partir desse momento, tentar desinflamar e criar um processo de cicatrização interna onde seu queloide vai desenvolver. Ai, Tuane, então quer dizer que agora eu vou precisar ter uma alimentação mais natural e balanceada? Vai. Primeira escorregada que tiver, quem tiver queloide vai fazer ele desenvolver mais, e quem tiver retirado vai dar a possibilidade desse queloide voltar a desenvolver. Por isso que a gente fala que os cuidados do momento que retira até o seu último dia de vida, para que esse queloide não volte.
voltou, vai ter que retirar de novo. É um processo agora que é pro fim da vida. Porém, com todos esses cuidados que a gente tem aqui na clínica, com todas as orientações que a gente dá, principalmente de alimentação, a maioria dos nossos clientes não tem retorno de queloide, tá? Mas isso é os cuidados que cada paciente está tendo com o seu queloide. Isso vai depender muito do paciente. Ah, Tuane, meu queloide voltou, a culpa é sua. Não, a culpa não é minha. Retirar o queloide, a gente retira. Todo o cuidado vai depender agora do paciente. Voltou, ou você cutucou, ou você coçou, ou você inflamou o lugar de novo, ou você comeu alguma alimentação remosa que inflamou, algum processo inflamatório você desenvolveu no local para esse queloide retornar. Tá? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou tirando a dúvida de vocês.